Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Microminds. E hoje nós iremos abranger sobre aquele tópico de eletrônica digital, falando sobre conversão de números octais, hexadecimais para decimal e para binário, para a gente entender que existem esses sistemas de numeração, como que eles são usados na computação e como a gente pode aplicar na eletrônica digital. Então, vamos começar após a vinheta. Como vimos na aula passada, a gente viu a conversão de número na base decimal, que são os números interpretados por nós, para a representação binária e vice-versa. E que essa numeração é utilizada para o computador interpretar informações, sejam informações numéricas, caracteres ou outros tipos de informações que o computador precisa captar. Mas existem outras formas de numeração que são utilizadas para a computação, que é a hexadecimal e a octal, e são necessários entendê-los para a gente poder fazer uma conversão. A gente pode começar a partir de um exemplo para poder começar a entender como são elas. Por exemplo, se eu pegar qualquer número, vou pegar aqui o número 60, e eu quero transformar ele da base decimal para a base hexadecimal. A base hexadecimal nada mais é nossa base hexadecimal, nada mais é do que de 0 a 15, totalizando aqui 16 contagens. Então, nossos números representados por letras, justamente para a gente conseguir separar casas de unidade, dezena, centena e milhar. E assim sucessivamente. Então, como que ele faz a contagem? O hexadecimal ele conta normalmente do 0 ao 9 como se fosse o decimal, 0, 1, 2, 4, até o 9. E depois, o 10 é representado pelo A, esse aqui seria o 10, né, base decimal. Depois o B, que seria o 11. O C, que seria o 12. O 13, o 14 e o 15, representados respectivamente por D, E e F. Esse aqui seria o número 15 na base decimal. Então, é essa forma de representar em números hexadecimais. Então, muito provavelmente a gente vai ver sempre um conjunto desta forma, números compostos dessa forma. Isso aqui é a base hexadecimal. Isso aqui é um número representado na base hexadecimal. São os números que normalmente a gente observa quando a gente está trabalhando nesse sistema de medida. Então, pegando o exemplo do 60, como que a gente transforma para a base hexadecimal? O 60 basta a gente pegar e fazer assim como o binário. O binário é base 2, então a gente dividia sempre por 2, até não ter como fazer a divisão. Na base hexadecimal, só que o número é 16. Então a gente vai fazer a divisão. Por 3, 48, vai sobrar 12. E aqui eu não consigo mais dividir. Então, meu número hexadecimal ele vai ser basicamente a representação em hexadecimal. Ela é dessa forma: 0 hexa ou H. Das duas formas está correta a representação. Então a gente vai ter 12 e 3. Na verdade, a gente vai ter o seguinte: a gente sempre começa ao contrário, 3 e 12. Assim como a gente fez da direita para a esquerda. Vamos ver na calculadora se isso está devidamente correto. Pegando aqui nossa calculadora, programador, e vamos escrever o nosso número 60. Então a gente tem em hexadecimal o nosso 3C. Porque o que acontece? 12 ele é C. Então aqui a gente vai fazer a substituição para C. Então, número em hexadecimal.
Por que é utilizado o hexadecimal? O hexadecimal ele é muito utilizado para a gente fazer mapeamento de memória. E a memória do computador, ela muitas das vezes, se você vê isso até em folha de dados de componentes eletrônicos, o mapeamento aqui da memória. E ela é dividida em vários blocos. E memórias, quando são muito grandes, em vez de se utilizar os valores decimais, numeração decimal do endereço, é dado aqui o valor em hexadecimal. Vamos supor que o último endereço seja FFFF. E aqui a gente tem um valor FD28. A representação é feita dessa forma justamente para ter um endereçamento mais fácil do endereço de memória. E também porque muitos arquivos que são interpretados pelos microcontroladores ou pelos microprocessadores são dados em hexadecimal. Para a interpretação dos mesmos, os dados são dados em conjuntos de valores hexadecimais, justamente por ser de mais fácil interpretação a numeração. Adotou-se essa numeração em hexadecimal para essa aplicação, tanto para o endereçamento de memória, quanto para arquivos que são já em código de máquina para os microcontroladores. Mas então, como é que eu poderia pegar um número hexadecimal e transformar para decimal? A gente pode pegar este exemplo aqui. Basicamente, a gente tem 3C em hexadecimal. Para a gente converter, é igual ao sistema binário. A fórmula é o número que eu tenho, 3 vezes 16 elevado a 1, mais C, que seria vezes 16 elevado a 0, que são as casas, porque é uma potência de 16. Isso aqui vai me dar 3 vezes 16 mais 12 vezes 1. Isso aqui vai me dar 48 mais 12, que é 60. Essa seria a conversão. Se tivesse 4 casas, eu ia ter, respectivamente, 16 elevado a 3, 16 elevado a 2, 16 elevado a 1 e 16 elevado a 0. Então é assim que a gente converte de hexadecimal para decimal, de decimal para hexadecimal. E a partir do decimal, a gente consegue chegar no sistema binário de forma mais fácil. A gente consegue pegar aqui o nosso 60 e dividir por 2 até chegarmos no nosso valor em decimal. Seria 30 aqui, resto 0. Por 2, 15, resto 0. Novo 7, resto 1. Por 2, 3, resto 1. Por 2, 1, resto 1. Representando da direita para a esquerda, a gente tem 1, 1, 1, 1, 0, 0. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 6 zeros à esquerda para representar uma de 8 bits, que é uma informação completa que o sistema, o computador vai interpretar. Ele sempre representa de 8 em 8 casas. Então, se a gente representar 0, 0, 1, 1, 4 casas, depois 1, 1, 0, 0. E foi exatamente isso que deu. Então, para a gente passar do hexadecimal para o binário, a gente pode simplesmente pegar do hexadecimal para o decimal e do decimal para o binário. E o octal? O octal também é uma representação, é uma alternativa ao hexadecimal, mas ele não é muito utilizado assim como o hexadecimal. Eu confesso que em nenhum projeto tem necessidade de representação em octal, mas ela pode ser utilizada para interpretação de protocolos, utilização de protocolos, a própria criação mesmo de protocolos de informação, justamente por uma padronização de quem fez o sistema de informação, entre outras diversas aplicações. Isso aqui representar valores numéricos ou números que podem representar alguma informação. Então, isso aqui tudo vai depender do projetista em si, qual sistema que ele vai adotar, se é o decimal, o binário, o hexadecimal ou o octal. Mas, observa-se que é mais utilizado, mais comum, a utilização do hexadecimal. Mas, de qualquer forma, vamos entender como que a gente obtém um número octal. Partindo do princípio, um número octal, ele vai contar de 0 a 8. Então, ele vai ser 0, 1, 2, até o 8. E aí, depois, 9 seria 1, 0. Esse seria o nosso
9. Então vamos aqui dividir 60. Para obter um número em octal, a gente dividiria por 8. Então, 60 dividido por 8 dá 56, resto 4. Então a gente teria 7 em octal, na base 8. Vamos ver se é isso mesmo? E é isso, 74 em octal. E aí, como é que a gente converteria 74 em octal para um valor em decimal? Da forma como a gente fez com o nosso hexadecimal. A gente pegaria 7 vezes 8 elevado a 1, mais 4 vezes 8 elevado a 0, que daria para a gente 7 vezes 8, mais 4 vezes 1, que daria para a gente 56, mais 4, que daria para a gente o valor de 60. E a partir disso a gente poderia dividir até chegar no nosso sistema binário. Antes de fechar, vamos fazer um exemplo simples de um número diferente. Vamos pegar um número octal e vamos transformar ele para um número binário. Vamos aqui um número 201 e vamos transformar ele de octal para decimal e depois para binário. Então a gente vai pegar aqui 20 dividido por 8, 2, 16. Sobra 4, 41. 41 por 5, sobra 1. A gente divide por 8, dá 3, resta 1. Então a gente vai ter 3, 3, 1 em octal. Na verdade, isso aqui era um número na casa decimal. A gente passou para o octal, equivalente a 201 em decimal. Essa aqui é a representação em octal. E vamos obter agora em decimal. A gente pode simplesmente pegar já o que está em decimal e obter para binário. Na verdade, a gente quer obter um número binário. A gente pega, divide por 2. A gente vai ter 100. Resto 1. Divide por 2. 50, resto 0. Divide por 2. 25, resto 0. Divide por 2. 12, resto 1. Divide por 2. 6, resto 0. Divide por 2. 3, resto 0. Divide por 2 novamente, 1, resto 0. Então, nossa numeração vai ser 1, 0, 0, 0, que terminou 4, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Dando aqui o valor 201, vamos ver se é isso mesmo. Vamos colocar aqui 201, em octal deu 311. Isso mesmo, eu digitei errado mesmo. Deu 311. Aí deu 1001. Então eu devo ter errado aqui no finalzinho. Deixa eu ver aqui. 201 dividido por 2, 100, sobra 1. Por 2, 50, 0. Por 2, 25. Por 2, 12, sobra 1. 6. 3, 0. E aqui é 1. Isso aqui é 201. Ah, sim. O erro consta aqui. Então, é 11001001. Então, essa é a numeração. Então, realmente deu certo. A conversão de hexadecimal para decimal, na verdade, a gente já tinha um número aqui em decimal. E depois, a partir disso, obtemos o binário. E se a gente tiver um hexadecimal? Eu tenho aqui o número F8 em hexadecimal. Eu quero transformar ele para decimal. Eu quero transformar ele para decimal. Depois ele para um número binário. E também posso pegar e fazer o seguinte. Daqui transformar para um número hexadecimal. Então vamos fazer esse exemplo. Aqui na verdade é um número octal. Eu posso fazer o seguinte. F8 vai ser basicamente F é 15. 15 vezes 16 elevado a 1 mais 8 vezes 16 elevado a 0.
Isso vai me dar 15 vezes 16 mais 8 vezes 1. 15 vezes 16. Vamos fazer aqui. Vai me dar 60 mais 30, 90. E aqui vai me dar 15. 0, 9 mais 5, 14, vai 1, 240. 240 mais 8 dá 248 na base decimal. Isso aqui saiu da hexadecimal para o decimal. Perfeito. E agora, saindo do decimal para o octal, a gente divide por 8. Aqui vai dar 3, 0, 0, resto 8, divide por 1, 31, 0. Então a gente vai ter 31 em octal. 31, 0 em octal. E dividindo isso aqui por 2, a gente vai ter 124, resto 0, por 2, 62, resto 0, por 2, 31, resto 0, por 2, 15, resto 1, por 2, 7, resto 1, por 2, 3, resto 1, por 2, 1, 1. Então a gente vai ter 1, 1, 1, 1, 4 uns, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí, houve um erro aqui meu. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter essa numeração aqui em decimal. Vamos ver se está certo, se eu cometi algum engano em algum desses caminhos. Eu tenho em hexadecimal qual o valor? Hexadecimal 8. Em decimal deu 248, certo? Em octal deu 370. Aí eu divido por 8, aqui vai dar 3, 24, 24 aqui sobra 7. Então 300 e... aqui deu resto 0, né? 370. Então realmente 370 na base octal, então está certíssimo. Se fosse aqui 248, 370 em octal, 11111000 em binário e F8 em hexadecimal, então está certíssimo. Então a gente conseguiu fazer a conversão perfeitamente. Normalmente sempre recomendado quando a gente está em uma base X, a gente quer passar para binário, a gente normalmente passa para decimal e depois faz a passagem para binário, que é mais simples. Bem, pessoal, era isso para o vídeo de hoje. A gente falou sobre a questão da conversão para diversos tipos de numerações. São diversas numerações que são utilizadas na computação, claramente mais utilizado é binário e hexadecimal. E na próxima aula, nós vamos começar a ver a lógica da eletrônica digital, como recursos de operações e ou exclusivo, e as outras devidas operações são derivadas dessas operações principais. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Não esqueçam de dar o seu gostei no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e sempre deixar um comentário de feedback. Então, nos vemos no próximo vídeo e agradeço a atenção de todos.